Dando continuidade no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Nosso Senhor Jesus, saindo, e foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiam. E ele, chegando a um lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o, e, estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza. E ele disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E, estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus, respondendo, disse: Permite que eu chegue até este. E, tocando sua orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e aos capitãos do templo e aos anciãos que tinham vindo contra ele: Vieste contra um ladrão com espadas e varas? Eu tenho estado diariamente convosco no templo. Não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, tomando-o, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando-o seriamente, disse: Este homem também estava com ele. E ele negou-o, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. E Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase uma hora,
Um outro, com confiança, afirmava, dizendo: com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E os homens que guardavam Jesus zombavam dele e feriram-no. E, vendando-lhes os olhos, batia na sua face, perguntando-lhe: profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas dizia contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu conselho, dizendo: se tu és o Cristo, dize-nos. E ele lhes disse: se eu vos disser, não o crereis. E se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. De hoje em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então todos disseram: és tu, então, o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. E eles disseram: porque ainda temos necessidade de outro testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca.